No vídeo de hoje vamos explorar um pedacinho do Parque Nacional da Tijuca, que fica no alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Passamos pela famosa Cascatinha Taunay, tentamos subir até o Bico do Papagaio, mas por conta de um incêndio a trilha estava fechada. Então mudamos os planos e fomos conhecer o Morro da Cocanha, com direito a muita natureza, paisagens incríveis e esse encontro com essa ave misteriosa. Vem com o Fiuza. Salve, salve família, aqui é o Fiuza do canal Sax e Mochila, mais um vídeo no canal. E é o seguinte, tô aqui na Praça Afonso Viseu, para quem vem de ônibus 301, 302 ou 645, só colocar no Maps, Praça Afonso Viseu, saltar, e aí você já caminha para lá, vou mostrar aqui, para lá, e você já chega no Parque Nacional da Tijuca e já começa a trilha. Tem até um ônibus de turismo já ali, ó. E tem uma plaquinha ali escrita, ó, Floresta da Tijuca. Aí é pra lá a trilha, beleza? E aqui tá a Praça Afonso Viseu. Bora pro vídeo! Primeiro estacionamento do Parque Nacional da Floresta da Tijuca. Tu chega, tu anda 1 minuto de carro ou até menos e já consegue estacionar, tá? Pra quem vem andando, dá de 2 a 5 minutos andando, tá? Então, é um estacionamento bem grande. Tá bem cedo, numa segunda-feira, então tem pouco carro, tá? Mas fica bem cheio. Tem uma excursão cheia de crianças chegando ali. Provavelmente a gente vai pegar essa criançada aí. E a gente tá chegando 2 minutos dali da Praça Afonso Viseu, 5 minutinhos subindo. Você chega na Cascatinha Taunay, que é uma das cachoeiras mais bonitas aqui do Rio de Janeiro, capital, assim, pelo menos a meu ver. Ela só tem um defeito. A gente não pode se banhar ali, né? Tem essas grades, ó. Proibido banho, não é. Gabi, simbora! O que achou da Cascatinha Taunay? Fica cheio de quê? Cascatinha Taunay, essa cachoeira aí. É muito bonita. Ai. Pena que não dá pra entrar, né? É exatamente o que eu acabei de falar. Mas ali embaixo tem um pocinho, vou mostrar pra vocês. Tem como você ficar lá do outro lado também, ó. Tá? E vou mostrar ela de frente. Cascatinha Taunay vista de frente. É o seguinte, aqui é a cachoeira, ó. E aí você atravessa essa pontezinha aqui e você chega ali num poço onde a gente consegue tomar banho, tá vendo? Já tem uma galera ali tomando banho. 9 da manhã já tá nesse pique, ó. Mais gente chegando ali. Essa escadinha, e tu já chega na cachoeira. Espacinho, já vi gente aqui comemorando aniversário, fazendo piquenique. É porque tá cedo e é segunda-feira, né? Aí tá bem mais vazio. Mas ela é uma cachoeira de muito fácil acesso, né? Então fica bem cheia. Tem uma banheirinha aqui, ó. A gente decidiu fazer primeiro as trilhas para depois a gente tomar aquele banho. Então a gente está indo agora em direção ao Bico do Papagaio. Capela Mairinque, aí, ó. No meio do caminho você passa por ela, uma capelinha bem bonita, rosinha, charmosa. A gente chegou lá no estacionamento final para fazer a trilha do Bico do Papagaio. Só que o que acontece? Eles comentaram que está pegando fogo numa parte da trilha e que por ali não tinha como fazer a trilha hoje. Então, infelizmente, a gente não vai fazer por lá. Vai ter que ficar para um outro vídeo. Bom que é mais conteúdo para vocês. E aí, o que acontece? Ele comentou da Cova da Onça, que dá para chegar na trilha por lá. Só que eu não conheço, né? Não vi vídeo nenhum, nunca fui por esse caminho. Então, a gente está seguindo aqui o caminho. Vamos ver se a gente acha essa Cova da Onça para chegar até o Bico do Papagaio.
Então, mostrar o caminho alternativo para vocês. Muitas coisas vão acontecer ainda hoje. O Boia Preta tá muitos caminhos. Inclusive, a gente está de carro, então a gente teve que vir pela saída do parque. Na saída do parque tem uma cachoeira que eu vou mostrar agora para vocês. Cascata da Baronesa. Simbora. Tem aí, ó, um lugarzinho para você fazer um piquenique, comer uma parada. Tem essa ponte. E a cachoeira tá por aqui. Então aí, ó, depois da ponte, tem a trilhinha. Tá aí, ó, Cascatinha da Baronesa. Muito charmosa, não tinha vindo aqui não. Dá um salve aí. É. Helicóptero dos bombeiros, ó. Finalmente encontramos a Cova das Onças. Tem essa bifurcaçãozinha aqui, ó, saída de veículos para a direita. E aí logo na saída de veículos tem uma trilhazinha aqui, ó. Cova da Onça, Morro do Cocanha, Morro da Taquara, Ponte Pênsil. E dali, a gente começou a trilha aqui exatamente 11h17. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar. Por enquanto, uma trilha planinha, tranquila. Trilha São Miguel, para quem gosta de aventura com bicicleta em trilha. É aqui, ó, pá, para a esquerda. A gente vem para cá, ó. Ponte Pênsil, Cova da Onça, Morro da Taquara, Morro da Cocanha. Simbora. Chegamos na Ponte Pênsil. Até aqui, uma trilha muito tranquila, rapaziada. 900 metros de caminhada reta, assim, praticamente, quase sem subida. E eita, cai não! E aí, ó, balançando. Uma quedinha, a ponte aqui e desce. Dá um salve aí. Tá balançando, hein? Vai brincando. Vai brincando. Ponte da Cova da Onça. Ao balançar a ponte, você estará colocando sua vida em risco. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Essa é a Cova da Onça. Tô aqui na Cova da Onça. Não tem muita coisa aqui não sei, tem que pesquisar a história. É uma pedra, aqui tem uma entradinha. E é isso. Mais uma bifurcação. Até aquela última placa, a trilha era muito de boa. E aí depois disso começamos a subir. Então já tem uns 15 minutos de subida. E o ar tá bem seco hoje. A gente tá aqui, Morro do Cocanha. Essa trilha dá no Morro do Cocanha. Deve ter alguma forma lá em cima de seguir até o Bico do Papagaio. Sacou? Que a princípio era o nosso destino inicial. Morro da Taquara, 800 metros. Morro da Cocanha, 1,5 km. Chegamos finalmente numa bifurcação. E é o seguinte, do lado esquerdo de quem está fazendo a trilha, subindo para lá, do lado direito nesse momento, é o Morro da Taquara, 300 metros. E para lá, o outro caminho, é o Morro da Cocanha. E aí a Gabi vai escolher nosso destino final. Morro da Cocanha, 1 km, ou Morro da Taquara, 300 metros. Gabi, tá contigo. A gente pode subir o da Taquara, que tá mais perto, desce e sobe o outro. Podemos inverter então? Eu prefiro ir no caminho mais difícil primeiro e depois ir no mais fácil. Pode ser. Bora. Não é uma trilha para iniciante não, hein? Uma pausa para respirar. Ver essa vista. Morro da Cocanha, 130 metros. Pra lá. Mas ali parece que tem uma vista. Tem vista aí? Tá meio esbranquiçada a vista, né? É a fumaça, talvez. É, tô achando que é também. Chegamos aqui nessa pedra e ó, a seta sinalizando. Vamos ter que passar por esse portal aí. Abaixa. Venha, vambora. Abaixa. Vambora. Finalmente chegamos no Morro da Cocanha. Dá um salve aí, Gabi. Ah, tem uns ferrinhos aqui, ó. Que você vai apoiando o pé e a mão e sobe. A Gabi tá lá em cima. Vista bonita? Muito. É? Então vambora. Ó, Morro da Cocanha, 976 metros de altitude.
Pô, isso aqui é difícil. Dale! Bonito, hein? Fazer o 360 pra vocês aí. Se você tem interesse em fazer trabalho voluntariado por todo o mundo, vou deixar aqui meu código de desconto sax e mochila da plataforma Worldpackers. Com ele você ganha $10 de desconto e ainda ajuda esse canal a continuar firme e forte. Simbora! São 1h18, ou seja, o sol tá pesado. A gente começou a subir 11h17, né? Então dá exatamente 2 horas de trilha. Chegar aqui no Morro da Cocanha, a subida é bem pesada, assim, cansativa. A gente fica bem ofegante, assim, enfim, desde 8 da manhã que eu não como também, então isso também pega um pouco. Mas não é uma trilha para quem está começando, quem está muito sedentário, tá? Para quem já curte trilha, super recomendo. Vista linda demais, você passa por cachoeiras no caminho, então super de boas, assim. E é isso. Agora é sentar aqui, almoçar e curtir essa vista aí. Valeu demais. Morro da Cocanha. Olha só o que temos ali. Sean! No meio da trilha aí, ó. Tô olhando pra vocês agora. Dá um oi pra eles, pessoal. Deixa aí nos comentários. Que animal é esse? Fala aí, quem souber, deixa aí nos comentários. É muito lindo. Deixa eu pegar minha água. É minha? Tô com sede. Será que tá com sede, bichinho? Expulsou a gente da canga, ó. Tá ele lá, ó. Não tem comida aí não, cara. Tá sentindo o cheiro da tua mochila. A gente botou água pra ele beber, ó. Cheio de sede. Deixo aqui meu agradecimento ao membro do canal, Breno Amorim. Valeu demais. E olha só nosso companheiro. Tá aqui com a gente. Dá um salve, Gabi. Dá um salve, Yuri. É menina! Menina? Dá um salve, Anne. Já tem uns 30 minutos que a gente tá tentando comer. A gente não consegue comer nunca mais. A gente não consegue comer, que é onde a gente para. A pavoa. Qual é o nome desse bicho? Se você sabe o nome desse bicho, deixa aí nos comentários. Ela tá ali, segue. A gente desce, ela vai. A gente sobe, ela vem. Tentamos ir pra outra pedra. Vamos pra outra pedra, ela foi. A gente vai subir ali o Morro da Cocanha pra ver se ela sobe também, né? Acho que não, né? Vamos ver, a gente vai comer lá de cima. A gente queria comer na sombra, vamos comer no sol mesmo. É isso. Aqui o calango. Grande, tá? As nuvens. Pá. Nuvens, viajando nas nuvens. Dale. Então, ó, uma curiosidade sobre mim é que a minha cor favorita é a cor branca. E o principal objetivo são as nuvens. Olha o mar de nuvem que tá agora. Lindo demais. Que isso. Dali. O outro motivo é que ela vai mudando de cor, né? Quando ela recebe outras cores, né? Em cima dela. É bem adaptável, assim. Estamos voltando, né? Chegamos aqui na bifurcação, que um dava para esse lado dava o Morro da Cocanha e para lá, qual é mesmo? O Morro da Taquara. Só que é o seguinte, já são 3h40, a gente está com medo de perder o horário. Aqui fica aberto até as 5, então vai ficar para um próximo vídeo. Vamos descendo e se der tempo a gente dá um banho de cachorro. Esse foi mais um vídeo do canal Sax e Mochila. Se você curtiu, deixa aquele like para fortalecer.
Se inscreve aí no canal e pode deixar qualquer comentário que eu respondo aí com o maior carinho, beleza? Dá um salve aí, Gabi. Simbora, até a próxima. Valeu!